queria começar por cumprimentar o Sr. Silva Peneda, Presidente do SES, a Dra. Adriana Pimpão e o Sr. João Vieira Lopes, distintos vogais do Conselho Económico e Social. O Sr. Silva Peneda começa exatamente pelas suas últimas palavras. O senhor está um pouco na mesma situação que nós estamos, enquanto deputados, quando esses senhores vêm aqui, de vez em quando, também fazer o seu tirocínio. Por mais eloquentes, mordazes ou, enfim, contundentes que alguns de nós sejam, e não somos todos, é verdade, a resposta é zero ou menos que zero. Portanto, parece que estamos a falar um pouco com muros. E pouco mais que isso, podem receber a mensagem, podem, enfim, registá-la, mas quanto a feedback, eu diria que é nenhum ou quase nenhum e, portanto, a reação é um pouco semelhante. Deixe-me agora voltar ao vosso parecer sobre o DEO para agradecer o trabalho que o Conselho teve na sua elaboração, para o esforço de consensualização de posições. E permita-se-me, enfim, referir 2 ou 3 notas a propósito do seu conteúdo. O primeiro tem a ver com o conjunto de constatações com as quais nós nos identificamos, e particularmente eu me identifico, e que foi alvo de uma, entre aspas, reprimenda por parte da declaração, se assim se pode chamar, não é no sentido negativo, por parte da declaração do Governo na sua declaração de voto. Os senhores constataram sem grande dificuldade, porque é profundamente objetivo, que este documento não apresenta medidas concretas para sustentar aquilo que apresenta do ponto de vista orçamental, que é como é que se chega lá. Particularmente não tem qualquer referência a políticas concretas de modernização da administração pública, aquilo que vulgarmente se pode designar pela chamada reforma do Estado, não tem qualquer referência concreta relativamente àquilo que pode ser designado por alterações da administração pública e daquilo que é o perímetro de consolidação do Estado, e portanto, the last but not least, isto é, por último, a velha ideia de que não tem qualquer articulação com qualquer política de estratégia de crescimento e económico, de economia e crescimento, digamos assim. Não é espantoso que não tenha. O que é espantoso é a consideração de chamada indignação recorrente por parte da declaração do Governo. Isto é, que este documento não era para isto. Como se fosse possível em Portugal elaborar um documento desta natureza sem ter, ou sem esquecendo, aquilo que é a componente de um documento a prazo desta natureza, que é ver como é que se aborda o problema da economia. E isto é tanto assim que, do ponto de vista das medidas concretas, podemos dizer se elas eram eficazes ou não, se eram concretizáveis ou não, até comparando com o documento de estratégia orçamental precedente, neste não existem, nos outros podiam ser ineficazes, isso é outra questão, mas até existiam lá algumas pistas. Hoje não existem, nesta não existem. E, portanto, eu gostava de perceber como é que os senhores conseguem, nas vossas reuniões, um pouco transpareceram o teor das vossas reuniões e das vossas conversas, como é que é possível admitir que um governo julgue ser adequado elaborar, propor, remeter a organismos estrangeiros, no fundo às instituições comunitárias, um documento de estratégia orçamental 13-17, com uma intenção completamente orçamental, despida de qualquer componente de formalização de estratégia política e económica, seja ela qual for, e remetendo isso para outros documentos, como faz o Governo, as grandes opções do plano, a estratégia para o crescimento, emprego e fomento industrial, o tal documento que temos vindo a falar, e mais, um documento específico sobre a reforma do Estado, que ninguém conhece. Isto é, na declaração do Governo, faz-se referência a que tudo o que diz respeito à estratégia de crescimento e emprego, digamos assim, está, entre outros, neste documento que toda a gente desconhece.
Pode-se perguntar com que validade é que nós estamos a discutir o DEO sem uma das peças fundamentais que o próprio Governo reconhece como ser uma das peças fundamentais desta estratégia. E, portanto, esta era, digamos assim, uma curiosidade que valia a pena nós aqui, sobre a qual nós podíamos conversar um pouco. Uma outra ideia tem a ver com algumas das recomendações da vossa síntese conclusiva, que eu subscrevo também, embora gostasse de perceber exatamente o que é que vos vai no pensamento, qual foi o objeto daquilo que resultou das vossas conversas, quando apontam um conjunto de pistas para a chamada renegociação. Os senhores falam da dívida, dos prazos, etc, etc. E eu gostava de perceber se, quando vocês falam em renegociar a dívida, falam concretamente de que dívida? Isto é, da dívida contraída no âmbito da Troika, de toda essa dívida? Ou de parte apenas dessa dívida? E fora da dívida contraída no âmbito do PAF, quando vocês dizem renegociar a dívida, se querem ou não significar a dívida como um todo e não esta parte, que é uma parte da dívida do país. A mesma dúvida se me ocorre quando os senhores falam, enfim, da forma como essa renegociação deve ser orientada. Falam em prazos, falam em condições, juros, etc. Nunca falam, por exemplo, em períodos de carência, ou de renegociação, ou de criação de períodos de carência. Não sei se isso foi objeto ou não de discussão entre vocês, e até se este tema foi objeto de alguma discussão mais aprofundada, mais desagregada. Admito que também não tenha sido. Finalmente, o cenário macroeconómico. Os senhores apresentam fortíssimas dúvidas sobre o cenário macroeconómico e as suas consequências. Bom, nós temos um quadro já do ano 2013, o primeiro do DEO, muitíssimo problemático do ponto de vista do seu cumprimento orçamental. Porquê? Os senhores sabem tão bem como eu, melhor, parte-se de uma base de receitas fiscais que foi inferior à expectável no final de 2012, portanto toda a evolução das receitas fiscais está à partida deteriorada. Temos depois um conjunto de receitas contributivas que têm vindo a ser presumivelmente diminuídas relativamente ao expectável por aumento das falências. Temos, por outro lado, um aumento das despesas sociais expectáveis superior à normal por base de questões relacionadas com o desemprego. Enfim, temos um conjunto de fatores que determinam a possibilidade franca de 2013 já não se poder verificar aquilo que está, mesmo admitindo o quadro do DEO, que já é alterado relativamente àquilo que era o quadro orçamental. Vamos imaginar o seguinte: se por acaso for verificável o incumprimento orçamental em 2013, que incidências é que isso pode vir a ter em 2014 do vosso ponto de vista? E, sendo verificado, como toda a gente admite, que mesmo com base no quadro, no cenário do cenário macroeconómico do DEO, já não o do orçamento, esse quadro não seja verificável em 2013, se uma consequência disso, obrigatória, e não decorrente de nenhuma situação externa ou inesperada, não é obrigatoriamente criar dificuldades orçamentais em 2014 adicionais e, portanto, impor das duas uma, ou novos esforços adicionais ou uma revisão das metas do déficit. E, portanto, a pergunta é um pouco esta: se não verificar o quadro macroeconómico do DEO em 2013, se isto não obrigará, obrigatoriamente, passo a repetição, a uma de duas coisas. Ou
novos esforços adicionais ou uma revisão da meta do déficit proposto para 2014, como uma consequência da derrapagem orçamental do quadro de 2013, do DEL, e não como uma opção que seja eventualmente escolhida durante o ano de 2014 ou numa outra situação qualquer.